Olá, olá! Hoje o canal de Splash recebe uma cantora britânica que é meio brasileira também, por que não? Jesutom, que fala muito bem o nosso português, retorna ao Brasil para se apresentar na primeira edição do Detal, que acontece em São Paulo. Yes. Jesutom, muito obrigado por esse papo conosco. Obrigada, Felipe. Está sendo muito legal conhecer você e estar aqui para bater esse papo lindo contigo. Tô pronto. Vamos começar falando do Detal, porque marca um seu retorno ao Brasil, né? Já tem um tempinho que você não se apresenta aqui, verdade? Sim, acho que uma coisa juntou com o outro. Eu meio dei uma temporada porque queria preparar um projeto muito grande, né? Na verdade, alguns projetos muito grandes. E eu senti como eu precisava fazer isso com um pouco de espaço, né? Mudar o entorno para poder ir mais fundo. E essa tem acontecido maravilhosamente. Estou muito plena, muito feliz com tudo que eu tenho conseguido fazer nesse tempo. Tem valido muito a pena. Na verdade, eu não consigo enxergar outro caminho que não fosse o que eu percorri nesses anos. E agora eu estou até, os meus olhos estão começando a encher de lágrimas pensar nisso, porque né, é de uma forma a minha grande volta, mas também nunca saí, porque o Brasil mora dentro de mim. O Brasil me chamou de longe, e eu respondi. E o Brasil sempre foi muito recíproco comigo. É uma relação bem, bem linda que eu tenho e bem funcional, sabe? É uma relação que eu resguardo e eu alimento na minha vida porque é uma coisa muito saudável, um relacionamento muito saudável na minha vida, um relacionamento com o Brasil. Está sendo muito legal. Vamos falar mais desse relacionamento com o Brasil, porque é uma trajetória longa, né, que começou lá em 2012, Sim. mas queria um spoilerzinho do The Town. Dá para falar mais ou menos o que vai ter ali na sua apresentação? Então, vai ter muita coisa dentro. Né, eu acho que sou uma pessoa que eu sempre prezo pela profunda, né? A profundeza é muito importante para mim. Então, quando eu recebi essa chamada, o conceito da São Paulo Square é para homenagear artistas grandes, né, ou artistas de jazz, artistas divas, né, artistas desse mundo do sol e coisa. Então, para mim, né, que eu cresci com tantas referências, foi um desafio até para poder escolher. Mas eu acho que eu consegui escolher não somente dois artistas que fazem sentido para mim em geral, mas eles fazem sentido para mim agora, né? Porque a gente sempre muda. Essa transformação nessa vida é obrigatório. E nesse momento, eu ia dizer que esses dois artistas, Erykah Badu, tanto quanto o Sade, tem toda a ver com minha trajetória e também o que eu estou querendo colocar propositalmente no mundo nesse momento, relevante nos próximos trabalhos também. Então, tem sido uma chamada muito que caiu no momento certo e está me deixando a possibilidade de deixar mais coisas que estão alinhadas com o meu percurso vir à tona. Então, está sendo bem lindo essa experiência. E é uma apresentação junto com a São Paulo Big Band, certo? Exato. E aí, eu adoro essas paradas, viu? Eu adoro cantar com muita gente em cima do palco. Eu já fiz um espetáculo cantando com orquestra. Eu amo porque, né, estamos falando sobre vibrações, né? Som. E quando tem mais gente, tem mais disso. E aí tem pessoal assistindo também, e cada pessoa tem sua própria vibração. Então, eu tô até eu não sei o que fazer sobre esse conjuntamento, eu não consigo imaginar, mas eu sei que vai ser uma coisa que eu vou guardar e lembrar para sempre. Então, estou levando tudo com muita alegria, mas muita seriedade também. Tá certo. E como a gente falou, marca o seu retorno. Sua última apresentação no Brasil tinha sido quando? 2020? Eu acho que sim, eu acho que foi como parte, né, no outro festival, né, cantando para muita gente e fazendo música soul também.
Mas eu acho que essa vez vai ser muito grandioso também, porque é a primeira edição do Town. Exato. E É a sei, primeira. né, poder ver como que é, né, essas expectativas não têm sido formadas ainda não sabemos como vai ser, e fazer parte da história, na real, de poder participar. Isso vai ficar para sempre, né? E aí a gente está criando a história, é lindo. Com certeza, tem muita expectativa, né, até porque são os mesmos criadores do Rock in Rio, que é o maior festival aqui do país. Tenho Yeah. certeza que vai ser algo histórico mesmo. Imagina, esse foi meu primeiro festival, então vou falar a verdade. E assim, o Rock in Rio foi um dos primeiros festivais para me receber de braços abertos, né? Muito louco isso. E aí agora, nesse momento tão importante também, né, também para mim, eles estão me chamando de novo para poder, né, mostrar um pouco da minha arte. Então, me sinto muito em casa, sabe? Muito feliz que eles queriam isto, nossa, vai ser incrível. Tá certo. E como você falou, é uma relação mútua com o Brasil, Yeah. que começou ali em 2012, né, quando você chegou aqui pela primeira vez. Por que que você Uhum. escolheu o Brasil? Você lembra? Por que que eu cheguei no Brasil, por quê? Oh, meu amor, não escolhi Brasil, o Brasil me escolheu, porque realmente eu não tinha baseamento, não tinha familiares, não tinha ido ao Brasil ainda. Então, eu passei uns 2 anos morando no Peru, viajando em vários outros lugares. Eu tinha chegado à América Latina por primeira vez quando tinha, sei lá, 19, 20 anos, e fui para o Equador, eu fui para as Amazonas. Eu viajei bastante na América Latina, mas eu sempre senti como tinha que passar um tempo maior no Brasil. E essa parece, com os anos que passam, essa parece até mais maluco, porque era verdade, mas só poderia ter sido uma mensagem, sabe? Porque não, não é que eu fui passei férias no Rio, gostei, decidi, não foi uma coisa racional. Eu senti o Brasil, né? Sei lá, que tinha lá alguma coisa que eu tinha que vivenciar, e eu falei, ok. Beleza, sim, vamos experimentar. Larguei meu trabalho em Londres, que foi um ótimo trabalho, por acaso. Larguei porque eu tinha aquela certeza que essa mensagem que eu estava recebendo, essa chamada, foi autêntica. E tanto quanto que supera. Eu cheguei no Brasil em 2012 e pouquíssimos meses depois, o Brasil começou a me retribuir, né? Retribuiu toda a fé que eu mostrei e e sempre tem mais. A Brasil é abundância. Você trabalhava com quem em Londres? Eu trabalhava para os direitos das pessoas que trabalham no sector público. As Hum. pessoas, né, eu estava até de olho em várias leis trabalhistas, trabalhando com uma organização que vai e luta para os direitos das pessoas que trabalham no setor público. Então, justiça social, e também, né, dentro disso, eu comecei a trabalhar nos assuntos nacionais que tem a ver com os trabalhadores lá no Reino Unido mesmo, mas depois cheguei a fazer um estudo comparando com os avanços nos direitos mundialmente. Então, também cheguei a falar sobre os direitos das pessoas que trabalham no setor público na Argentina e também no Brasil. Então, estava sempre de olho de longe. Era uma questão um pouco mais acadêmico de antes, né? Também caí na antropologia também. Eu gostava muito de ler sobre, né, o povo Yanomami, assim, tem muitas coisas escritas sobre as pessoas indígenas no Brasil e também a política, né, sobre os avanços, né, durante a administração do Lula foi estudada pelo mundo fora, né, junto com os avanços, né, que estavam acontecendo na Índia na época também. Eu estava estudando nos Estados Unidos no momento desenvolvimento internacional, então pode imaginar, né, política pública era estudado e aí o Brasil foi um caso, então realmente sempre chamou atenção
Mas realmente pisei no país por primeira vez em 2012 e aí começou, sei lá, tudo. E muita coisa mudou daquela menina de 2012. Que você, muito corajosa, porque desbravar um país que você não conhece, tem que ter muita coragem. Mas também você sempre teve uma timidez ali, né? Muita coisa mudou de lá até então? Ah, sim, muito. Eu acho que eu aceitei que eu sou uma pessoa, né, que vai passar por muitas transformações e eu tento passar por elas com a máxima quantidade de humildade que eu consigo. Porque, né, a gente não tem muito controle sobre as coisas e a gente tem que apenas nos conduzir e aceitar que somos nós, mas também a gente recebe nossas ajudas, nossa comunidade, né? E nossa ancestralidade coloca a gente no caminho que precisamos estar. E precisamos ter muita paciência quanto isso e muito amor para nós mesmos, né? Né? Porque a transformação nunca é fácil. Tem que passar por muitas coisas. Mas eu estou muito agradecida, para falar a verdade, porque hoje em dia eu estou feliz, eu estou onde eu quero estar e eu estou falando sobre as coisas que eu preciso estar falando. Então, tudo que foi necessário para chegar até aqui está valendo, né? Mas a transformação, né, não é para qualquer um, né? Porque é o mais fácil ficar naquilo que você conhece, que é confortável. Mas esse nunca foi minha parada. Aí eu tinha que eu já sou muito diferente, mas tenho também muita compaixão para a menina que chegou lá em 2012, que colocou o coração literalmente na rua e essa pessoa ainda faz parte de mim, com certeza, com certeza. Então é muito lindo, na real, pensar nisso tudo. Faz muito sentido. E você falou daquela menina que teve um vídeo viralizado, né? A gente nem, eu acho que a gente nem falava ainda essa palavra viral naquela época. Né? Mas o vídeo viralizou, né? Sim. Porque atingiu muita gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Você cantando ali na rua no Largo da Carioca, que é uma região muito central e muito popular da cidade. E acabou atingindo os olhares de pessoas da televisão, como o Luciano Huck, que eu lembro, né? Que ele foi atrás de você ali nas ruas. Ali foi o momento de virada de chave, o momento que você conseguiu ver assim, agora sim, consigo viver de música, por exemplo. Acho que para falar a verdade, artista independente, né? Nunca, eu acho que é muito complicado chegar nesse momento. Cada dia que você acorda, você está indo para a guerra, porque não é fácil. Tem vários momentos, então é um processo. Mas eu acho que o que eu percebi naquela época era, gente, a minha música importa, as conexões que eu consigo promover através da minha música são profundas, são verdadeiras e as pessoas querem ouvir o que eu tenho para cantar. E essa foi uma afirmação muito importante para mim no momento, porque, como eu estava explicando, eu tinha saído desse trabalho, que era ótimo, né? Era meu jeito para mudar, né? Fazer as mudanças no mundo que eu queria fazer. Então, não ia largar isso para ficar de, né, de, sei lá, bobeira, sabe? Eu queria fazer uma coisa que ia ter um impacto. E quando comecei a cantar na rua, eu percebi que quando eu cantava, tinha conexões genuínas com as pessoas, nem necessariamente comigo, mas eu vi que a conexão era com o interior daquela pessoa, que é uma coisa muito poderosa, sabe? É uma coisa que pode fazer muito bem também. E essa foi uma aprendizagem também para mim, para falar, olha, né, tem que dar valor para isso, porque eles estão dando valor, então por que você não, sabe? Aposta nisso. Agora é caminho certo. E essa foi a realização que eu tinha. A questão se uma pessoa consegue viver da música é uma questão constante, sabe? Assim, Não é nunca para. fácil, né? Sim, a gente segurou a onda, mas propósito foi inquestionável nesse momento.
Ah, entendi. Foi o momento de encontrar ali, né, esse propósito, de talvez afirmar esse propósito, Sim. e você começou a ganhar uma projeção, porque você passou a aparecer em outros programas de TV, depois do Caldeirão, Encontro, Jô Yeah. Soares se sentou na bancada do Jô, né. Sim, fui descobrindo isso tudo na prática também. Porque quando eu conheci Luciano, por mais que ele me falava quem ele era, eu não tinha noção, né? Exato. Não tinha. Acho que, e também, né, eu acho que ao longo dos anos você vai acumulando mais informações e mais contextos, e aí, né, você consegue entender um pouco mais o significado de cada coisa, que era difícil de chegar, tipo, muito respeito eu tinha sempre, 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 independentemente de qualquer coisa, se fosse Luciano ou fosse uma pessoa que me abordava depois no show e na rua. Não havia diferença entre do jeito que eu via as pessoas até hoje. Então, mas é engraçado, né, de entender, cara, essa pessoa é muito famosa mesmo. Não sabia. O jogo, uma lenda, né? Casualmente, né, a gente trocando uma ideia, né? E, né, várias outras pessoas, né? Pessoas que, até pessoas que, né, que não estão mais, né, com a gente, com o Jô e com o Paulo Gustavo, né? Pessoas que começam a entrar realmente no coração do país e ver as pessoas que fazem diferença dentro da cultura. E assim, né, eu tinha muitas oportunidades de estar com pessoas de muita influência, sabe? A Elza Soares, sabe? A gente está sofrendo muitas perdas, né, na cultura. E eu sempre fico muito reflexiva, sabe, sobre a minha experiência e a privilégio que eu tinha para poder conviver com pessoas de importância eterna, né, para o legado do Brasil. Nossa, com certeza. Você falou do Paulo, né, da Elza, 2 perdas recentes, que a gente Sim, sente até hoje, a gente custa acreditar. sim, 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 sim. Custa acreditar mesmo. E acho que o Brasil tem tanta coisa, sabe? Eu sou apaixonada pelo Brasil, assim, e, e por isso eu estou junto, porque eu quero chegar junto para criar, para contribuir também, porque tem muita gente incrível, mas acho que muitas coisas que tem que avançar também, né? Os direitos das pessoas indígenas, pessoas pretas, sabe? Chega, entendeu? Agora é o momento para realmente, né, as pessoas entender que o Brasil não é nada sem as pessoas que querem colocar nas margens. Não dá mais. Não, assim, a gente não aceita, os papas têm que ser diferentes, as políticas têm que ser diferentes, né? A pessoa na rua, né, tem que entender que não está fazendo nenhum favor, né, para o pessoal, né, para deixar eles entrar nos lugares, sei lá, a gente tem que amadurecer, né? E assim, meu próximo trabalho está começando realmente colocar essas exigências, essas necessidades básicas que a gente tem na, no plano principal, porque sem isso a gente, o Brasil não consegue mudar para frente. E isso conta para todo mundo, né? Como a Angela Davis diz, né? Se quando uma mulher preta se movimenta, a sociedade inteira movimenta em volta dela, porque ela, né, é sempre colocada para baixo. Mas com essa movimentação, todo mundo vai ficar melhor. E essa é a verdade. Então, assim, essa é a mensagem. A gente tem que ficar realmente muito segura disso e muito focado no objetivo. Não, sim, com certeza. E o poder de quando é poderoso dar poder às pessoas que sempre foram negados desse espaço, né. E você falando, os seus shows, por exemplo, sempre tiveram uma plateia muito plural. Eu Uhum, acho que isso uhum, faz muito parte da representatividade da pessoa que você é, né. Ali entre 2012 e 2018, você fez muitos shows no Brasil, primeiro com os discos de covers,
E depois Uhum. com o disco autoral, né, que foi o Home, que eu já te falei que eu amo, e que tá aqui no coração esse disco. E faz muito parte dessa conversa, porque representatividade importa, né? As pessoas viam ali uma mulher preta em cima do palco e isso refletia ali ao lado da plateia, né? Sim, sim, eu acho que é muito importante para, particularmente, né, as gerações, até eu ia dizer, tipo, as gerações mais novas, para poder ver as pessoas pretas em lugares de importância. Mas eu acho que também conta para todo mundo, até as gerações, sempre teve uma relação muito próxima com com as gerações, as outras gerações, né, essas gerações, tipo, das gerações da minha mãe, da minha avó e tal, sempre teve muitas idades diferentes. Eu senti que também é bom que eles enxergam que, putz, eles eles sofreram muito, trabalharam muito, mas foi por alguma coisa, porque agora, né, pode ter pessoas pretas em lugares de importância, em cima dos palcos, nas televisões, né, realmente mas tem que ser na sociedade também, não vale ser só no lugar de entretenimento, tem que ser na parte política também, tem que ser no lado das empresas, né? Tem que ter CEOs, tem que ter mais CEOs, vamos dizer, tem que ter, tem que ser uma mudança funda, completa, duradoura. Então, eu acho que a música é um ponto que recebe bastante visibilidade, então tem uma importância, sim, mas essa importância tem que ser difundida para a sociedade. Não pode ser, então, eu vou ser legal contigo porque você está em cima do palco, porque as pessoas conhecem seu nome, mas aí, quando eu chego em casa, eu vou falar mal com a minha empregada, sabe? Ou eu vou pagar mal ela, eu vou realmente, tipo, desprezar o que ela está me falando, eu não vou me socializar com pessoas pretas, porque, não sei, eu vou falar mal com o pessoal que mora lá na comunidade, sabe? Não convém. Então, a gente tem que também se questionar e entender por onde a gente está sendo complícito com o sistema que a gente tem que realmente quebrar. Não, com certeza. E você já falou que isso tudo está mais vivo do que nunca no seu trabalho. O seu primeiro trabalho, o próximo. O primeiro foi o home autoral, né, vamos dizer assim, que foi um momento ali da gente te conhecer mais, todo em inglês. Recentemente você lançou o EP Bloom, que tem Sim, single em português. Chegou o momento da gente te ver cantando mais em português? então, agora, eu, eu acho que, para mim, quando eu cheguei no Brasil, a minha primeira coisa, talvez uma das primeiras palavras que eu senti, vibrava mesmo comigo, era respeito. Porque eu não conhecia nada, não falava português, então precisava aprender. E no Brasil tem muitas coisas para aprender. Eu estou aprendendo ainda, depois de mais que 10 anos, mas eu acho que, né, com o tempo você ganha um pouco mais essas coisas que eu ando falando, um pouco mais contexto, você entende um pouco mais o peso das palavras, o leveza da palavra. O português é uma língua incrível, mas uma das línguas mais difíceis no mundo, né? Você está sabendo, né? Então, precisa de um tempo para eu sentir como a língua também fosse minha, né? Então, eu deixei esse tempo passar, fiz, cada época, né, mesmo com meu primeiro disco Encontros, e aí depois com Chame o Sol, tipo, cada momento era um reflexo de alguma coisa que eu estava passando naquele momento, ok? Claro, o primeiro trabalho autoral onde eu resgatei várias coisas da minha vivência em Londres, né, de ser uma menina preta lá em Londres e ter essas questões onde eu pertenço, quem sou eu, né, esses questionamentos e me entendendo, sabe? E aí eu estou muito orgulhosa desse trabalho, mas agora eu sinto como nesse tempo eu estava querendo me sentir mais confiante sobre a minha relação com a língua e, e desenvolver o que era de fato esse próximo projeto. Porque
poderia ser mil coisas, né? Poderia ser, mas não tem nada com o tempo para afiar, né, suas ideias, para acertar suas ideias. E eu sinto como eu cheguei nesse momento e os próximos projetos, eles vão sim ser principalmente em português. Vai ter algumas coisas em inglês ali, picotado, mas vai ser o meu primeiro projeto que está 100% em português. Então, essa é uma grande novidade e vamos entender, porque eu acho que, tipo, eu sempre acho demais que consegui ter relações fundas, né, aqui no Brasil, mesmo cantando em inglês, foi uma coisa um pouco até impressionante, sabe? Mas agora, cantando em português, vamos entender como vai ser esse fluxo, mas eu estou empolgada. Fiquei empolgado também, ansioso, né, para te ouvir mais ali depois. A gente já teve um spoilerzinho com Florescer, então, né? Então, florescer, sim, sim, sim. Essa é meu bebê da pandemia, essa florescer também. Acho que essa está falando também sobre essa, né, né, o que que acontece quando você está esperando para a próxima coisa acontecer, né? Mas, na verdade, tudo, você está colocando suas raízes, você está, né, entendendo, você está se alimentando, você está crescendo. Não é nada, né? As raízes crescem na escuridão, né, na real. E aí, com isso tudo, né, não pode ter a primavera sem esse inverno que acontece. E essa pandemia foi um grande inverno, um inverno muito triste, muito duro para muitas pessoas. Então, essa música falou sobre isso, essa transição. E essa transição que você viveu em Lisboa, né, que você está falando comigo. Daqui a pouco você vai estar aqui no Brasil, mas no momento você está em Lisboa, Estou em que Lisboa, foi mas que foi a nessa sua minha casa cidade. depois de sair do Brasil, né? Sim, na verdade, eu tenho me dividido um pouco aqui em Portugal, porque eu estava em Lisboa, depois, durante a pandemia, fui para o sul, fui para que será praticamente mais é, paisagens super lindas, tem mar, tem praia. Então, durante a pandemia, eu estava nesse ritmo, estava em volta, né, tinha muita natureza em volta, muitos, né, passeios solitários, sabe? Muitos momentos para olhar e os trabalhos, né, repensar, refletir, né? Quando estava morrendo na cidade, né? Como todo mundo. Mas, né, em volta disso, teve momentos onde eu consegui, né, aprimorar o que eu queria, né? E ter mais coragem também de lançar as poesias, por que não, né? Sim, eu acho que pessoas poderiam também ver essas coisas super íntimas e sem problema. Mas foi um processo legal para soltar, né? Abrir, né? Então, pode ter isso, tá certo. Quem sabe o que vai acontecer depois. Tá certo. E bom, depois dessa temporada aí em Lisboa, em Portugal, na forma geral, você vem para o Brasil, para o The Town. A gente pode esperar Jesuton morando no Brasil de novo? Ou você vai ficar se dividindo entre Portugal e Brasil? Eu acho que, tipo, eu nunca digo nunca, porque não sabe mesmo. Para mim, eu ia estar no Brasil para sempre até eu sentir, não, então agora vai ser uma época de morar um pouquinho fora, porque preciso trabalhar esses projetos. Então, na verdade, tipo, até eu falar o que que eu acho não é muito relevante, porque outra coisa provavelmente vai acontecer. Mas o Brasil é minha casa. Eu falo isso com todas as palavras, porque, né, eu passo muito mais tempo no Brasil que eu passo em Londres, por longe. Mesmo não morando no Brasil, né, esses últimos tempos, mesmo assim, eu tenho voltado muito, né? Antes da pandemia, claro, mas se não fosse por pandemia, eu estaria, né, voltaria direto. Mas o que que eu posso prometer é tipo, nunca vou largar a mão do Brasil, sabe? Que o Brasil sempre tem segurado a minha, então é uma relação mesmo para a vida. Tá certo. E para a gente fechar esse papo,
Você disse que já tem aí projetos, né, já falou que eles vêm em português. E Sim. temos data? Podemos esperar algum single? Olha, 2023 ou 2024? tô sofrendo. Tem várias coisas, mas eu acho que o que a gente está querendo fazer, a gente vai fazer tudo nos tempos necessários, sabe? Mas pode saber o que está vindo aí e eu vou querer saber muito o que você acha, particularmente você, Felipe, que gostou muito do Home, porque, meu amor, essa vai ser bem diferente, tá? Ah, tá bom. Assim, mas eu gostaria de saber o que você fica achando, porque é bastante diferente. Mas acho que esse é bom também. Assim, eu não fujo da diferença, sabe? Eu acho que alimenta bastante coisa. É bom que renova, né. Então, fica aguardando seu novo álbum, ansiosamente, e te Demais. conto o que eu vou achar dele. Boa. Obrigado, Jesutom. Tá ótimo, Lovely. Obrigada, tá? Obrigada por esse tempo, esse papo gostoso.